Ora, então boa tarde, caríssimos irmãos. Estamos aqui então para fazer mais um vídeo em relação à vida de Jesus. E como é uma continuação, então nós vamos partir a partir do momento em que Jesus foi crucificado. Imagino o que teria sido para Jesus ver aquelas pessoas que sempre o seguiram, que foram escutar os seus sermões, e via-os ali embaixo apedrejando o próprio Cristo. E eu digo isto por o seguinte: aquela frase célebre de Jesus, né, vendo que está sendo apedrejado por aqueles mesmos que o seguiram, né, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E Jesus diz isso porque na realidade ele sabia perfeitamente que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Imagina, por exemplo, pessoas que saem para o carnaval para gritar, para pular, enfim, para fazer toda a espécie de coisas, e depois na segunda-feira são pessoas totalmente diferentes. Naquele momento são momentos em que se entregam, né, e talvez não saibam aquilo que estão fazendo. Bom, mas nada contra quem gosta de pular o carnaval. Apenas que é uma coisa quando é o mesmo que usar drogas, né? Quando nós saímos de nós mesmos para um ponto em que nos perdemos, não sabemos aquilo que estamos fazendo. Então Jesus diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E é por aí mesmo, né? Agora, o importante, vejam que Jesus não condena essas mesmas pessoas que o apedrejavam, porque ele sabia perfeitamente que vinha para nos ajudar. Ele próprio diz: não vim julgar nem condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. E veio salvar o mundo como? Ensinando-nos a viver uns com os outros. Então, porque cada um de nós carrega dentro de si coisas boas e coisas más. Adianta. Agora, depende do olho com que nós quisermos olhar as coisas ou as pessoas, o mundo à nossa volta. Se nós quisermos ser felizes, nós temos que olhar apenas as coisas boas que estão à nossa volta, né? As imperfeições que existem são a inexistência ainda ou a falta da perfeição, que ao longo do tempo vai se corrigir. Veja bem, se a gente olhar para aquilo que éramos há 20 anos atrás, certamente a gente vai ver que mudamos em muita coisa. Não quer dizer que tenha sido a religião que nos tenha mudado, mas a vida em si, ela nos mudou. Nós mudamos com a convivência entre pessoas, com o próprio exercício da vida, os erros até que nós cometemos, né, e que num momento determinado a gente passa a acertar. Menos eu erro 3, 4 vezes até dizer que está errado mesmo. Depois aqui eu vou fazer o certo. Mas como eu, existe muita gente. Então, nós fomos criados puros, ignorantes, e essa palavra ignorância, ela está ligada à falta de conhecimento, sem nada termos, e tudo quanto somos nós temos desenvolvido ao longo do tempo. Então vejam, vamos voltar. Jesus, quando aquela mulher vai ser apedrejada, a mulher, segundo a Bíblia, a mulher adúltera vai ser apedrejada, vejam que chegam para ele e dizem assim: mestre, a lei manda que ela seja apedrejada. Acontece que Jesus tinha dito que nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas sim 7 vezes 70 vezes. Mas como ele tinha dito que não vinha destruir a lei, que vinha dar-lhe cumprimento, aqui Jesus estava numa encruzilhada. Porque se ele diz o que era a lei, eu já falei num vídeo anterior que a lei era o seguinte: tem os 10 mandamentos, 5 vão de encontro a Deus e 5 vão de encontro ao mundo. Ora, se eu digo, não pode apedrejar, tem que perdoar. Mas pera, e a lei que manda apedrejar? Mas se eu digo, apedreja, mas tu não dizes que tem que perdoar? Essa era a questão. Então tenta colocar Jesus numa encruzilhada. Então Jesus não diz nenhuma coisa nem outra. Diz apenas o seguinte: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
quando diz atira quem não tiver pecado que atira a primeira pedra, eles começam a pensar naquilo que é cada um. E então começam a soltar as pedras, começando pelos mais velhos, porque os mais velhos eram os que tinham mais pecados, mais erros. Quando todos se vão embora, Jesus volta-se para a mulher e diz: a mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor. Então nem eu vou te acusar. Vai em paz. Mas não voltes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Jesus conhecia perfeitamente as fraquezas humanas. Ele vinha para nos salvar. Ele não vinha para nos julgar. Ele não vinha para nos condenar. Ele vinha apenas para nos salvar. Há um filósofo antigo, isso eu li há muito tempo atrás, que diz o seguinte: dentro de mim existem dois cães. Um é manso, é pacífico, é bondoso e é carinhoso. O outro é bravo, é violento, é bruto, é briguento. Eles estão sempre em briga uns com os outros, um com o outro. Um dos seus discípulos olha para ele e diz: mestre, se eles estão sempre em briga, quem ganha a briga? E a resposta do sábio é o seguinte: aquele que eu alimentar melhor. O que é que eu alimento melhor em mim? Já que eu sei que existe a bondade e existe a maldade. Eu alimento melhor a maldade que existe em mim, a maledicência, o olho, né, que só vê aquilo que é errado, a língua que só fala aquilo que está errado, a fofoca que se faz em relação à vida dos outros, etc. Ou eu que olho que essa pessoa, apesar de ser fofoqueira, pode ser uma pessoa amorosa, pode ser uma pessoa que se doa para os outros. Conheço muita gente assim, gente bruta, mas que, se alguém precisar de alguma coisa, tira a própria camisa para dar. O que é que eu olho melhor? E já que hoje estou pelas histórias, apenas para ilustrar melhor, eu vou dizer o seguinte. Há uma outra história, que era que numa cidade ou numa aldeia longínqua, onde não havia oportunidades de trabalho, a juventude tinha que sair, né? Então há um momento determinado em que um jovem não queria pastar cabras nem ovelhas, nem entregar-se ao trabalho rudimentar da agricultura e decide então ir em busca de oportunidade de trabalho na cidade grande. Montado em seu cavalo, chega a uma cidade média e, ao adentrar a cidade, ele vê na soleira da porta um senhor de idade avançada, para o seu cavalo e lhe diz o seguinte: boa tarde, senhor, boa tarde. Diga uma coisa, senhor, existe nesta cidade trabalho, oportunidades de progresso? Sem dúvida. Existe muito trabalho e muita oportunidade para progredir quem quiser trabalhar e progredir. E o jovem faz uma nova pergunta: e como é esta cidade para se viver? O homem idoso olha para ele e diz o seguinte: primeiro, jovem, diga-me como é o lugar de onde você veio. Ele diz: olha, ainda bem que eu saí de lá, que é uma terra, pelo amor de Deus, ninguém se entende. Gente briguenta, gente desonesta, gente que em desarmonia uns com os outros, só falam da vida dos outros, ninguém ajuda ninguém. O homem, o idoso, olha para ele e diz: olha, jovem, vou lhe dar um conselho. É melhor você ir para uma outra cidade, porque esta cidade aqui é igualzinha a essa. Ninguém se entende aqui, todo mundo briga, ninguém se dá bem. O jovem, desiludido, continua a sua caminhada. Tempos depois, um outro jovem vem em busca de trabalho também, saindo provavelmente da mesma aldeia. E ao adentrar a cidade, ali encontra aquele idoso, sentado na mesma soleira, tomando um solzinho. E o jovem para ali, porque já que era a entrada da cidade, ali para e diz: boa tarde, senhor, boa tarde. Senhor, por acaso nesta cidade há trabalho?
há muito trabalho. Para quem quiser trabalhar, há muito trabalho. Oh, graças a Deus! E como é esta cidade para se viver? E o idoso, de novo, volta-se para ele e diz-lhe: diga-me, meu jovem, como é o lugar de onde você veio? Ele diz: olha, gente maravilhosa, gente honesta, uma fraternidade, uma harmonia, todo mundo ajuda todo mundo. Infelizmente eu preciso sair de lá porque não há oportunidade de trabalho. Ali o único trabalho que nós temos é cuidar do gado, da criação e a agricultura rudimentar com a enxada. Lamento profundamente ter que sair do local onde eu nasci, mas infelizmente não tenho oportunidade de vida. Então o idoso olha para ele e diz: moço, fique aqui nesta cidade, porque esta cidade é igualzinha. É gente honesta, gente trabalhadora, gente em harmonia, gente fraterna, gente bondosa, gente hospitaleira, gente amorosa. Fique aqui. Isso quer nos dizer que, na verdade, depende muito de nós o olhar crítico que nós temos em relação àquilo, em relação a tudo aquilo que nos rodeia. O que é que nós vemos? Vemos apenas coisas boas ou vemos apenas coisas más? Ou, embora a gente veja as más, a gente tem que ter um olhar de complacência em relação a essas pessoas. Há um livro aí chamado Limite Zero, né? Esse livro é de uma filosofia que não surgiu há muito tempo, Ho'oponopono. E é incrível que vem de encontro exatamente à filosofia cristã, porque eu tenho que olhar para mim mesmo, descobrir as minhas fraquezas e entender que o meu próximo, na realidade, ele pode ser, mesmo que ele seja mau ou maledicente, alguma coisa, pode ser que tudo aquilo seja reflexo dos meus atos, de tudo aquilo que eu sou em relação a ele. Isso quer dizer o seguinte: eu já disse até várias vezes o seguinte: na lei da reencarnação, eu sou culpado porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial, mas eu não era nascido quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Ela vai de 39 a 45, eu não tenho tanta idade assim. Ora, mas por que eu sou culpado? Porque as vidas que eu tive culminaram com aquele momento. O mundo que foi construído, ele foi construído ao longo do tempo para culminar com aquele momento. Então, eu sou culpado. E essa mesma filosofia diz o seguinte: eu não tenho que olhar para o próximo, e mesmo que ele seja um assassino, na realidade, há sempre o reflexo de uma sociedade que carrega, a sociedade em si, ela carrega a maledicência. E ele apenas absorveu isso. Ele é maledicente porque absorveu isso. É aquilo que nós vemos. O que é que nós precisamos fazer? Oração. É aquilo que Jesus nos ensina. A nossa volta para Deus. A busca de um mundo melhor. Isso faz bem a cada um de nós e temos um outro olhar, com um outro tipo de crítica em relação a tudo isso que nos cerca. Já, nós temos muitos programas de televisão aí no horário vespertino, por volta das 6 horas, 5 horas, 6 horas da tarde, que mostram a ação da polícia, a perseguição a bandidos, roubos, etc. Não é que isso não exista. E mesmo as críticas que se lançam em relação a esses programas dizem: mas isso é a vida real. Sim, mas há uma outra vida real que não é mostrada. Imagina se, ao invés de mostrar esse tipo de coisa, a gente pudesse mostrar o trabalho que é desenvolvido em creches, pessoas que fundam creches, né, para trazer as crianças para que os pais possam trabalhar, entidades sociais aí que se preocupam com a alimentação dos indigentes, dos mendigos, aqueles que saem pela noite distribuindo cobertores em noites de frio, certo? Uma vez eu fui fazer uma palestra num centro e eu tinha trabalhado o dia inteiro, né? Eu estava cansado e eu cheguei em casa, tomei um banho rápido e tal, fui fazer uma palestra num centro, aqui, acho que, se não me falha a memória, foi no Consolador.
E ao sair do Consolador, né, acabei de fazer a palestra, eu falei, bom, meu dia acabou, estou cansado, graças a Deus, cumpri com a minha obrigação. Trabalhei durante o dia, fui fazer a minha palestra à noite. E quando eu me deparo com um homem, né, sozinho, com uma picape e com 2 panelões de sopa, distribuindo ali para os mendigos. E eu me envergonhei, né? Porque eu estava feliz porque tinha cumprido com a minha tarefa. Aquele homem provavelmente também trabalhou o dia inteiro. Ele chegou em casa, provavelmente foi fazer a sopa para distribuir. Colocou no seu carro e ele próprio foi distribuir essa sopa. E eu falei, bom, é que Deus tem sempre uma resposta para nós. Não fazemos porcaria nenhuma, não fazemos nada. E aqueles que fazem alguma coisa, fazem porque entenderam a necessidade de fazer, de trabalhar pelo seu próximo. Assim, ninguém faz caridade. Porque se alguém faz alguma coisa, é porque entendeu essa necessidade, é porque acha que isso deve ser o normal na vida, então não é caridade. Então, uma pessoa chega e fala, mas eu dou tantas cestas básicas. Dá porque tem, porque é capaz de dar essas cestas básicas, tem o recurso necessário, e porque já deveria ter entendido que não é que seja obrigação, tem que ser uma coisa normal. Eu já falei várias vezes que uma vez eu fui a Minas Gerais e eu estava na Vila Cantinho Espírita, e então a pessoa ali me pediu para eu fazer a palestra do dia. E o tema era Fora da Caridade não há salvação. E, aliás, eu já falei isso várias vezes, né? E falei durante meia hora, que era o tempo que nós tínhamos para fazer a nossa dissertação sobre o assunto. Falei durante meia hora sobre Fora da Caridade não há salvação. E ao final, em Minas Gerais é assim, o centro era lá no meio do mato, uma casinha isolada, cheia de árvores em volta e tal. Ao final da reunião, havia sempre um bolo com café, etc., um bolo de milho, pãozinho de queijo, cafezinho, igualzinho. E estamos lá. Quando eu estou tomando meu cafezinho, comendo um pedacinho de bolo, chega um matuto para mim, mineiro, daqueles mineiros castiços, e diz o seguinte: oi, moço, você falou muito bem, eu gostei demais da sua palestra. Porque caridade é um negócio tão simples, quem fez não sabe nem que fez, sabe? E ele, quer dizer, naquela frase que deve ter dado 20 segundos, não mais do que isso, ele resumiu meia hora que eu fiquei falando. Porque ele me disse o seguinte: caridade é uma coisa tão simples, quem faz nem percebeu que fez, porque fez aquilo que é normal. Então é isso que Jesus quer da gente, que a gente tire o melhor de nós. E por isso ele se volta para os seus discípulos e diz o seguinte: ide e pregai. E todos os discípulos saíram para pregar. Esse é um capítulo à parte, né, que eu vou depois falar sobre os discípulos de Jesus. Mas entender que cada um seguiu o seu caminho, não porque Jesus mandou que seguissem, não, porque cada um entendeu que aquilo era o normal a fazer-se. Quem quiser seguir-me, carregue a sua cruz e me siga. Carregue a sua cruz por quê? Porque a partir do momento em que eu sigo Cristo, não é que eu sigo as suas pegadas, eu entendo perfeitamente tudo aquilo que recai sobre mim, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Então eu tenho que carregar o peso da minha própria consciência e então seguir os passos de Jesus. Seguir os passos amando o próximo, compreendendo o próximo, entender que eu tenho que fazer um exame de consciência todos os dias para ver o que está errado em mim ou não. Há um livro do irmão X que é Cartas e Crônicas.
E nesse livro, claro, o Irmão X tem essa forma de falar muito brincalhona, jocosa, etc. Mas há nesse livro um, um, um capítulo que é a história de Belarmino Bicas. Belarmino Bicas, que era um comerciante no Rio de Janeiro, isso por volta, provavelmente lá por 1920, acho que Irmão X é Humberto de Campos, acho que ele morreu nos anos 40 ou 50, e acho que foi mais ou menos isso. E então Belarmino Bicas morreu porque teve um ataque cardíaco. E ele, quando chega ao mundo espiritual, ele começa a escutar gritos, suicida, suicida, suicida. Quando ele é acolhido pela colônia, ele diz o seguinte, pô, estão me chamando de suicida, mas eu não fui suicida, eu morri, foi de ataque cardíaco, né? Então o mentor olha para ele e disse, não, mas você é suicida. Mas como? Eu não me suicidei, foi ataque cardíaco. Então diz o seguinte, vem cá. Aí a gente tem um livro da vida que é escrito pela nossa consciência. Então ele começa o seguinte, olha, por que você é suicida? Você teve um ataque cardíaco porque você, na realidade, se indispôs com o mundo, olhando apenas as coisas negativas que o mundo tinha. E você vai se enervando, vai se envenenando, você vai se contrapondo à própria lei do mundo e você acaba por receber toda essa parte negativa, essa energia, e você vai se dilapidando. Então, olha aqui, quantas vezes você se indispôs com a esposa? 3.855. Só, não é o número que está lá, é um número mais ou menos assim da minha cabeça. Com os filhos, você se indispôs 7.880 vezes. Com a sogra, coitada da sogra, né? 2.850 vezes. Com o trocador do ônibus, aquele que não tinha o troco de 1 centavo, 2 centavos para te dar, e dá uma lista ali que são uns 30 itens, que é uma língua de vaca desse tamanho, o cara começa a olhar aqui, que eram coisas com alfaiate, que ele tinha assim disposto, porque o corte não estava perfeito do jeito que ele gostaria. Quer dizer, coisas às vezes tão simples que a gente vai se envenenando e acabamos subtraindo anos à nossa vida. No caso do Belarmino Bicas, acho que subtraiu 8 anos à vida que ele deveria ter, apenas porque olhamos apenas o lado negativo das coisas. Olhemos para Jesus. Jesus tinha apenas o lado positivo das pessoas. Aquilo que nós fazemos, por exemplo, com as crianças, né? A criança faz um ar que é a coisa mais feia, né? Mas a gente, ai, que lindo! Para quê? Para incentivar essa pessoa, a criança, a se melhorar. Certa vez tinha o filho de um amigo meu, uma filha, aliás, e essa menina tinha uma dificuldade muito grande de fazer cocô. Ela, com 2 aninhos, 3 aninhos, né? E o pediatra aconselhou que quando ela fizesse cocô, que os pais olhassem e dissessem, ai, que lindo, parabéns que você fez, olha que bonito, filha. Sabe? É uma coisa, brincadeira? Mas a gente tem que exaltar aquilo que existe de positivo, temos que levantar as pessoas. Se a gente critica, nós levamos a pessoa à queda. E o que Jesus fazia? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, eles são crianças, né? Na idade do espírito, são crianças, não sabem o que estão fazendo. Isso vai ficar para a posteridade, vai ficar para a história, vai ficar como exemplo. E nós precisamos olhar, ter um outro olhar, ver a coisa por um outro prisma, exatamente do jeito que Jesus via. Não veio condenar o mundo, né? Não veio julgar o mundo. Então, se nós, assim como Jesus, que tinha muito para nos dar, e está aí o Evangelho hoje para nos ensinar, assim nós, se não temos nada de bom para mostrar para as pessoas, então é melhor que a gente fique calado, né? Porque o que a gente... Se nós queremos um mundo melhor, somos nós que temos que construí-lo. Aquilo que acontece à nossa volta, somos nós que temos que fazer através do intercâmbio que a gente tem uns com os outros. E aí, então, levar
para todo lugar aquilo que temos de bom, a fraternidade, o amor, a compreensão, a compaixão. Isso são coisas que todos nós temos dentro de nós. É aquele cão, aquele cachorro que é o bom e deixemos o outro sem comida. Nós precisamos alimentar aquilo que existe de bom em nós, enaltecer aquilo que existe de bom em nós. Então, voltando, se ao invés de tanto programa policial, nós tivéssemos programas que mostrassem o que as pessoas fazem de bom e não apenas aquilo que é de ruim, com toda certeza nós estaríamos incentivando outras pessoas a fazer exatamente aquilo que estamos mostrando. Teve gente que já me disse que não conseguia fazer caridade porque não sabia como fazer. Então, o que nós temos, infelizmente, aquilo que está dando audiência ainda é aquela parte negativa. Quantas e quantas vezes não olhamos para alguma coisa e dissemos assim, se tivesse pena de morte, esse cara deveria estar morto. Não, nós estamos num mundo de provas e expiações. Cada um de nós, com todas as dificuldades, mas em busca do progresso. Estamos numa escola, uns estão no pré-primário, outros já estão na faculdade. O importante é a gente entender que aqueles que estão ainda no primário terão uma escada grande ainda a galgar, mas todos nós havemos chegar lá. Tal como Jesus nos coloca, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se há de perder. Todas elas eu hei de trazer para junto de mim. Vou partir, mas vou preparar-vos o lugar, para que um dia, lá onde eu estiver, vós estejais comigo também. É isso que eu quero colocar. Nada neste mundo se perde. Agora, a busca da felicidade ela é responsabilidade nossa. E quanto mais depressa nós alcançarmos, melhor para nós mesmos.